Meus irmãos, é um privilégio a gente estar aqui mais uma vez. Nós louvamos ao Senhor porque nós temos, de fato, essa liberdade, esse privilégio, não tem outra palavra para dizer, que é o compartilhar da palavra do Senhor. E como o Dimitri orou aqui, nós somos, de fato, famintos por ela. E a gente está agora no terceiro estudo que fala sobre esse tema, sobre o namoro. E uma coisa que eu acho curiosa, né? A gente tem uma série de estudos, nós vamos tratar até o final do ano praticamente, né? Não me lembro se são 6 estudos, que fala sobre algo que a Bíblia não diz. Curioso isso, né? Por que nós temos tanto desejo de falar sobre algo que a palavra não fala? Por que nós queremos tanto entrar em algo que, segundo as Escrituras, não existe? E aí, uma vez que eu estou dentro, por que eu quero uma direção para como viver isso? Eu creio que isso já deveria ser um alerta para o nosso coração. Eu creio que só o fato da Escritura não tratar sobre isso, e nós querermos tanto falar sobre, eu creio que isso já deve alertar o nosso coração. E hoje, com a graça do Senhor, nós vamos tratar sobre a pureza e a prostituição. Esse chamado à santidade no namoro. Como que nós vamos falar da santidade em algo que a Bíblia não trata? O combate à imoralidade, isso a Bíblia está cheio. E o valor da pureza cristã. Eu creio que isso é algo que a gente também pode tratar, né? Então, uma coisa que a gente já entende de princípio, que se o tema é pureza e prostituição, saiba que tudo aquilo que não é pureza é, por definição, então, a prostituição. Isso seja no namoro ou seja em qualquer área da nossa vida. Tá? E o que nós temos visto, se a palavra não fala nada sobre o namoro, qual é o objetivo do namoro? Nós vimos, isso foi repetido, e como nós vamos tratar nessa noite, especificamente de pureza, o pastor Maurício, ele falou 40 minutos sobre isso, e aí ele entrou na questão da solteirice. O pastor Eric falou 50 minutos sobre isso, e aí ele entrou em como escolher. E hoje vai ser mais um tempão sobre isso também. Nós não temos novidade, mas para nós não nos desgosta, e é reforço para vós outros, que nós falemos as mesmas coisas. Então, qual é o objetivo do namoro? O que ele não é? Primeiro, ele não é um test drive, não é para ver se tem afinidade ou não. O namoro, ele não é para uma satisfação pessoal. E o namoro não é um nome que eu dou a algo que permite que eu faça certas coisas. Então, não é uma licença para eu atender o desejo do meu próprio coração. E aí eu vou falar uma outra coisa que o namoro não é. O namoro, ele não é você conhecer alguém com o objetivo de casar. Não, mas peraí, Bruno. Foi isso que a gente viu nos 2 primeiros temas. E agora você está falando para mim que o objetivo do namoro não é eu conhecer alguém para casar? Que história é essa? Não é o fim último do namoro, não é o fim principal do namoro. Qual é o fim principal do homem? Glorificar a Deus e gozá-lo para sempre. Então não é porque eu dei o nome para um período da minha vida que o meu fim principal muda. Qual é o fim principal do namoro? Glorificar a Deus e gozá-lo para sempre. Por consequência, eu vou conhecer alguém para que eu passe o resto da minha vida. E aí, se o fim é glorificar a Deus e gozá-lo para sempre, como que eu vou conduzir esse namoro? Se eu quero ir para São Paulo e eu pego a estrada para Curitiba, vai funcionar? Não, se eu pegar a estrada para Curitiba, eu vou parar em Curitiba. Se o fim principal do namoro é glorificar a Deus e gozá-lo para sempre, como eu vou viver com a pessoa que eu estou conhecendo para o fim de glorificar a Deus e gozá-lo para sempre? O que eu farei com essa pessoa? O que eu farei por essa pessoa? O que eu farei para essa pessoa? Nos
temas passados, a gente viu como escolher. Então, tudo que será dito é levando em consideração que a gente já escolheu, que a gente já venceu essa etapa. Então, o que é o escolher? Lembra, o pastor Eric, ele falou algo muito importante. Ele falou assim, que se você teve a certeza do Senhor, que essa pessoa é com quem você vai passar o resto da sua vida, se o Senhor te deu essa confirmação no coração, então, a primeira coisa que você pode fazer é descansar, você não precisa se apressar. Mas eu tenho essa certeza, mas aquela pessoa ainda não tem. E a vontade dela é maior que a vontade de Deus. Então, se o Senhor confirmou que é ela, você não precisa acelerar. Agora, se o Senhor não confirmou que é ela, é aí que você não vai se mover mesmo. Então, nós estamos partindo do princípio que você sabe diante do Senhor que essa é a pessoa certa. E aí, só para a gente ficar esperto, porque a palavra fala que enganoso é o coração, desesperadamente corrupto, quem o conhecerá? Já teve algo na tua vida que você achou que era a vontade do Senhor, mas não era? Então, tome cuidado para não ser isso, uma decisão tão importante na sua vida, algo que você vai errar, porque vai colher os frutos. Então, não se apresse, aprenda a descansar no Senhor. O Maurício falou sobre isso. Tome o tempo da solteirice, aproveite o Senhor na sua solteirice. É um tempo que não voltará, é uma oportunidade que você não terá de novo. Agora, é a pessoa. O que eu faço? O Senhor confirmou no meu coração, confirmou no coração dessa pessoa. O que eu faço? Conheço. Conheço como? O pastor Eric falou. Primeiro em espírito, depois na alma. E na consumação, no casamento, nós conhecemos essa pessoa no corpo. A obra do Senhor não é assim? Não é de dentro para fora? E quando a gente inverte a obra do Senhor, o que acontece? E para a gente pensar como viver em pureza, não em prostituição, eu queria que vocês abrissem a palavra do Senhor em 1 Pedro, capítulo 1, dos versículos de 13 a 16. 1 Pedro, capítulo 1, dos versículos de 13 a 16, e não vai ser uma pregação expositiva nesse texto. Esse texto vai ser mais um dos exemplos de como a palavra nos diz como viver a vida cristã em todas as suas etapas, inclusive no namoro, ou na etapa que você der o nome que você quiser. O nome não justifica o pecado. 1 Pedro, capítulo 1, versículos de 13 a 16. Por isso, cingindo o vosso entendimento, sede sóbrios e esperai inteiramente na graça que vos está sendo trazida na revelação de Jesus Cristo. Por isso, cingindo o entendimento, coloque em ordem os seus pensamentos, pare e pensa, é isso que a palavra está dizendo. Sede sóbrios. Como? Esperai inteiramente na graça que vos está sendo trazida na revelação de Jesus Cristo. Como filhos da obediência, não vos amoldeis às paixões que tinhais anteriormente na vossa ignorância. Vocês não são mais ignorantes, vocês não são mais como os outros, vocês não andam mais como ovelhas desgarradas, vocês são ovelhas obedientes. Não se entregue às paixões imundas de antigamente. Versículo 15, pelo contrário, segundo é santo aquele que vos chamou, tornai-vos santos também vós mesmos em todo o vosso procedimento, qualquer etapa da vida. Porque está escrito, sede santos, porque eu sou santo. Pai, essa é a tua palavra e me ajude a falar só da tua palavra, Pai. Não dos desejos do meu coração, não daquilo que eu quero transmitir, mas do teu Filho e da vida dele em nós, Pai. Única e exclusivamente isso. Prepare os nossos corações para receber a tua palavra, Pai, em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, basicamente, o que nós vamos tratar hoje é sobre a vida cristã.
como eu tenho reforçado, independente da etapa que você esteja nela. E a vida cristã, primeiro ponto que eu quero tratar com vocês, é que ela pode ser resumida da seguinte forma: vida cristã, 2 pontos, os prazeres de Deus. Porque Deus é um Deus de deleite, Deus é um Deus de prazeres, de satisfação. E aí o segundo ponto que eu vou tratar com vocês essa noite, se Deus assim o permitir, é que a vida cristã, ela não é uma lista de regras de deve e não pode. Ela não se resume a isso. O terceiro ponto que eu vou tratar com vocês é que a vida cristã é nada menos do que Cristo, e este em nós. E por fim, nós vamos ver que a vida cristã, ela tem um objetivo. Nós fomos resgatados pelo Senhor para um evento que vai acontecer, que são as bodas do Cordeiro, o casamento, onde nós vamos, de fato, plenamente, glorificar a Deus e gozá-lo para sempre, na sua plenitude e face a face com o Cordeiro. Então o primeiro ponto é a vida cristã, os prazeres de Deus, ou melhor, os prazeres em Deus. Deus, quando Ele cria o mundo, Ele cria todas as coisas para o deleite do homem. Ele cria um mundo de sim, com um único e exclusivo não. A gente não pensa assim quando nós pensamos na queda do homem. A gente pensa como, está aqui, um ou outro, ou a vida ou a morte. Qual que eu escolho? O que eu faço? Eu estou aqui nesse dilema. Mas isso já é mentira de Satanás, e nós vamos ver. Deus, Ele vai no primeiro dia, e Ele separa a luz de trevas, e Ele fala, é bom. A palavra que é bom ali é tov, minha pronúncia em hebraico não é tão boa quanto o grego, sabe? Mas enfim. O que significa essa palavra? Bom, belo. E o belo é um agradável, é algo prazeroso. Dia após dia, o que Deus cria é prazeroso. E no capítulo 2, ali no versículo 15, ele vai dizer que colocou o homem no centro desse jardim. E o jardim é como assim, ele concluiu tudo o que era bom e ele traz o homem para o jardim dos prazeres. O jardim do Éden é o mais íntimo. Se tudo é bom, se tudo é prazeroso, aqui é o ápice, o clímax. Não tem nada melhor do que isso. E ele põe o homem nesse jardim para cultivar e guardar. Agora, esse cultivar não é como a gente cultiva hoje, porque a erva daninha surgiu depois do pecado. Com o suor do rosto ganhará o seu pão, surgiu depois do pecado. Era puro prazer. E ele olha para o homem e ele fala assim, de toda a árvore do jardim comerás livremente. Você pode comer à vontade. Olha a quantidade de fruto que eu fiz, olha a quantidade de grão. Come, se deleita. Tudo é bom, é belo, é agradável. Eu fiz o mar. Quem gosta de praia? O Senhor fala, surfa à vontade, meu filho. Quem tem animal de estimação? Tirando a parte do pecado que tem, que contaminou eles também, mas não é uma delícia, não é um deleite o animal de estimação. E o Senhor entregou tudo, falou assim, domina sobre todos eles. Se deleita, mas não em um, em todos, dá um nome para cada um deles. Veja o céu, a terra, está aqui tudo, se deleita. Mas quer saber? Está faltando alguma coisa. Far-lhe-ei uma auxiliadora que lhe seja idônea. E aí Deus, nesse mundo pleno de prazer, ainda cria uma mulher para o homem. E aí o homem olha e fala assim, uau, tov, é boa, é bela, me deleito nela. Que mais posso querer eu? Eu tenho tudo. Mas Deus deu ainda mais. E a gente sabe isso pelo relato de Gênesis 3:8. Deus andava com Adão, caminhava com ele.
tudo, esse mundo de prazeres e delícias, não se compara à presença de Deus. E Adão tinha tudo. E o Senhor fala assim: e você pode, meu filho, sair. Só que qual que é o oposto disso tudo que eu te dei? Dessa maravilha, dessa perfeição, desse Éden que eu te dei. O que é o oposto disso? É necessariamente a morte e coisas terríveis, basicamente o mundo que a gente vive hoje. Mas o que Adão escolhe? Não, eu quero ser como Deus. Adão inverteu a ordem dos seus amores. Para viver plenamente o prazer de Deus, nós não podemos inverter a ordem dos nossos amores. Adão não amou a Deus como Deus falou que deveria ser amado, como Deus merece ser amado, mesmo em meio a todos esses prazeres. E tem um exemplo bem bobo sobre inverter a ordem dos amores, né? Não tem problema nenhum você amar um sanduíche de mortadela. Claro, entenda, né? A gente sabe que não, você gosta de coisas, ama pessoas, adora a Deus. Mas entenda aqui o argumento. Não tem problema nenhum você amar um sanduíche de mortadela. O problema é quando o teu filho está caindo do penhasco, você ir salvar o sanduíche de mortadela. O problema é quando a gente inverte esses amores. João, no último capítulo do seu livro, ele narra como Jesus resgata Pedro. Quando Jesus vai e restabelece a vida de Pedro. Pedro sai do barco, Jesus olha para Pedro e fala assim: Pedro, tu me amas mais do que estes outros? E a gente, quando pensa, amas mais do que esses outros, pensa nas pessoas, mas não é isso que Jesus está falando. Jesus fala assim: tu me amas mais do que essas coisas? Jesus tinha chamado Pedro para ser pescador de homens, ele já tinha largado o barco, aí ele nega Jesus, larga tudo o ministério de Jesus e volta para pescar. Aí Jesus vai atrás de Pedro, traz e fala assim: você me ama mais do que essas coisas? Você me ama mais do que a rede de pesca? Você me ama mais do que o anzol? Você me ama mais do que a vida que você tinha antes de mim? E esse me ama não é como eu amo o sanduíche de mortadela. Esse ama, a palavra é agapau. É um amor incondicional, é um amor divino, é um amor sacrificial, é um amor que apenas Deus tem por nós. E só Deus pode colocar esse amor no nosso coração. Basicamente, esse tu me amas é o cumprimento de toda a lei, porque Jesus, quando foi perguntado o que é o grande mandamento, Jesus falou: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, toda a tua alma, toda a tua força, todo o teu entendimento. Esse é o maior mandamento. E outro semelhante a este é: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Essas palavras é agapau. Esse amarás o teu próximo como a ti mesmo, Jesus em outra ocasião ele falou assim: basicamente o que eu estou falando é: você ama o teu próximo como eu te amei, a ponto de morrer por você. É tudo, é amar a Deus com tudo. É sem nenhuma reserva. E ele vai dizer: toda a lei e os profetas se resumem em ame, em agapau. Toda a Bíblia se resume em agapau. O problema é quando nós invertemos essa ordem. O problema é quando a gente leva isso para dentro do nosso relacionamento. O que eu respondo para Jesus, se eu estivesse diante dele, ele vira para mim e fala como ele falou para Pedro. Ele vira para mim e fala assim: Bruno, tu me amas mais do que a tua esposa? Do que os teus filhos? Você ama Deus mais do que a tua namorada, o teu namorado? Ai, Bruno, eu ainda nem namoro. Sim, mas você deseja isso mais do que você deseja o Senhor? Você me ama mais do que os desejos da tua carne? Você me ama mais do que a tua própria satisfação? E esse tipo de coisa é fácil a gente saber a resposta. É quando nós estamos sozinhos. É quando ninguém está vendo. E aí eu tenho a oportunidade de fazer o que eu quiser sem que ninguém veja. A única pessoa que está vendo é Deus, que é justamente quem exige esse amor de nós. Tu
me amas mais do que a porneia? Em todas as suas formas, tu me amas mais do que a prostituição? Deus é um Deus de prazeres. E se o nosso amor está no lugar certo, nós vamos aproveitar esses prazeres. Eles serão muito maiores do que o prazer do próprio casamento, da consumação do casamento. Mas Satanás colocou uma mentira no nosso coração que a gente não se desvencilha dela. Satanás, ele mentiu e ele disse que o pecado é mais prazeroso do que Deus. E a gente acredita, mas ele não é. E Satanás fez isso quando a mulher foi abordada por ele, ele mais sagaz de todos os animais selváticos. A serpente vira e fala assim: foi assim que Deus disse? Que você não pode comer de toda a árvore do jardim? Foi isso que Deus disse? Deus disse que você pode comer de toda a árvore do jardim. Isso é algo que a gente leva para a nossa vida. Essa mentira de Satanás a gente leva para a vida. E quem tem filho, é muito fácil você ver. Está na hora do almoço, aí teu filho vira e fala assim: papai, posso comer um bombom? Antes do almoço, meu filho? Posso. Pô, tá de brincadeira, tio? Não, antes do almoço não. Eu nunca posso comer bombom, eu nunca mais vou comer bombom na minha vida. Fala assim: filho do diabo. Esse puxou para o pai. Porque é exatamente a mentira que ele pôs. Eu não vou aproveitar os meus prazeres antes do casamento. Eu nunca vou casar. O Senhor não me mandou uma namorada até agora. Não mandou um namorado até agora, é porque eu nunca. O Senhor vai, filho do diabo. Não, você não é filho do diabo. Não fale como eles. O teu Deus é um Deus de prazeres. E aí eu faço uma pergunta para vocês. O que deu mais prazer a Adão? O Éden puro do Senhor, onde o seu amor estava ordenado, aquele mundo perfeito de delícias, ou quando ele inverteu para a satisfação pessoal dele, e o mundo caiu? Como Deus sereis. Peraí, eu quero isso. Inverte o amor, e olha onde está. Onde Adão tinha mais prazer? No Éden ou na terra? E eu pergunto para vocês, onde há mais prazer? Num casamento santo? Num relacionamento antes do casamento santo? Ou num onde você faz todas as suas vontades? Por que a gente acha que aqui inverte? Não, comigo vai ser diferente. A ordem de Deus foi dada. Os prazeres no Senhor estão dados. Mas os prazeres são no Senhor. A única coisa que a gente precisa é amar o Senhor de todo o nosso coração, toda a nossa força, todo o nosso entendimento, com toda a nossa alma. A única coisa que eu preciso fazer é amar o meu próximo como Deus me amou. E aí eu terei prazer no Senhor. Pronto, pregação encerrada, tranquilo, né? É impossível. Nós não temos essa condição. Abre em 1 João, capítulo 4, versículos 17 a 21. 1 João 4, 17 a 21. A palavra de Deus diz assim: nisto é em nós aperfeiçoado o amor, para que no dia do juízo mantenhamos confiança, pois, segundo Ele é, também nós somos neste mundo. No amor não existe medo,
Antes, o perfeito amor lança fora o medo. Ora, o medo produz tormento. Logo, aquele que teme não é aperfeiçoado no amor. Nós amamos porque Ele nos amou primeiro. Se alguém disser, amo a Deus, e odiar a seu irmão é mentiroso. Pois aquele que não ama seu irmão, a quem vê, não pode amar a Deus a quem não vê. Ora, temos da parte dele este mandamento: aquele que ama a Deus, ame também a seu irmão. Eu amo a Deus e eu defraudo a pessoa com quem eu estou namorando. João te chama de mentiroso. Como eu devo amar o irmão que eu chamo de namorado? Como Deus ama a pessoa que você escolheu para casar? Agapau o seu irmão. Sacrifique-se pelo seu irmão. Sacrifique-se pela pessoa que Deus te deu para o matrimônio. Porque lembra, nós estamos partindo desse princípio, que Deus já revelou que essa é a pessoa com quem você vai casar. E se você não fizer isso fora do casamento, você não vai fazer dentro. Não vai. E é por isso que não é uma lista de regras, que é o segundo ponto. Uma lista de regras não adianta para nada. O Éden, que foi criado, é para ser a vida que nós devemos ter em Cristo. É prazer, é sim. E aí a gente vê alguns versículos na Bíblia que nos parece loucura. Tudo me é lícito. Tudo me é lícito. Tudo é lícito. Deus é um Deus de sim, Deus é um Deus de prazer. Os nãos é religião. E um texto que foi falado nas duas pregações anteriores, e eu quero que vocês abram também, Colossenses 2. Colossenses 2, 20 ao 23. Vai mostrar que não é a lista de regras que vai fazer com que a gente viva uma vida santa. Só que a gente busca lista de regras. E por que a gente quer lista de regras? Pode ser por dois motivos. O primeiro é para eu me sentir potente e eu achar que eu posso e a força está no meu braço e não naquilo que Deus faz. Eu quero lista de regras por conta disso. O outro motivo que eu quero lista de regras é porque eu quero saber o que eu posso fazer que atende o desejo do meu coração, que Deus não vai julgar como pecado. Então eu quero saber aquilo que eu posso, até onde eu vou, e não é pecado. Então estou fazendo tudo aquilo que eu quero, estou me esmaldando nos meus prazeres, nos meus desejos, e Deus ainda considera isso algo santo. Melhor de todos os mundos. Já inverteu a ordem dos amores. Tem uma ilustração que fala que o rei estava escolhendo um chofer para pilotar sua carruagem. E aí, as pessoas queriam mostrar suas habilidades. E tinha que fazer uma curva num barranco. E o barranco, ele não era tão estreito, né, mas demandava habilidade. Aí um quis mostrar que ele era muito habilidoso e ele passou a 50 centímetros do barranco. Aí todo mundo, uau! Aí o de trás falou, não, peraí. Aí o outro passou a 25 centímetros do barranco. Aí todo mundo, nossa, esse é mais habilidoso ainda. E aí começou aquela disputa de ver quem conseguia passar mais perto do barranco, até que teve um que passou assim, que a roda, ela estava na metade, começou até a cair os cascalhos, e ele trouxe de volta a carruagem, e todo mundo falou, não, igual esse não tem. Aí veio um outro depois dele. Enquanto todo mundo ganhava velocidade, mostrava as habilidades, ele foi bem devagarzinho. Em vez de passar perto do precipício, ele passou do outro lado, colado do barranco para cima, assim. Aí todo mundo dando risada, virou para ele, por que você fez isso? Está todo mundo mostrando habilidade. Eu falei, rapaz, porque eu estou carregando o rei. Eu não vou ficar expondo ele. Eu não vou ficar vendo até onde eu consigo sem cair. Eu estou carregando o rei. Nós buscamos regras para saber até onde é o limite do pecado. Rapaz, o pecado está lá, então eu vou para o outro lado. Fuja da aparência do mal, é o que a palavra vai dizer. E colocar a regra nunca salvou ninguém. A lei não pode aperfeiçoar coisa alguma. E olha o que Colossenses 2,20 diz. Se morrestes com Cristo para o rudimento do mundo,
Vocês morreram com Cristo para o rudimento do mundo. Isso é importante. Porque como se vivesseis no mundo, vos sujeitais a ordenanças. Não manuseis isto, não proves aquilo, não toques aquilo outro, segundo os preceitos e doutrina dos homens. Quem coloca preceito, isso pode, isso não pode, isso é pecado, isso não é pecado, até aqui você vai, se você passar disso aqui, não, você pode sentar 15 minutos do lado da sua namorada, porque a partir do 12º minuto, a partir do 16º minuto que você estiver do lado dela, começa a esquentar. Quem coloca esse tipo de doutrina são homens, preceito de homens. E presta atenção que a palavra continua dizendo, porque todas essas coisas com o uso se destroem. Então se você tem uma lista de regras, a partir do momento que você começar a utilizar essa lista de regras, ela vai se destruir, vai se definhar. Tais coisas, com efeito, têm aparência de sabedoria. Uma pessoa pode chegar aqui e defecar uma lista de regras para vocês. E vai parecer piedoso. Olha que sábio. Nossa, quanta sabedoria. Mas é culto de si mesmo. Fala mais da vanglória da pessoa que está fazendo isso do que qualquer outra coisa. Falsa humildade. E rigor ascético. Ascético é aquilo que não dá prazer. Parece bom. Só que olha que curioso, todavia não tem valor algum contra a sensualidade. O que vai destruir esse rigor ascético, esse pode, não pode, é a sensualidade. Porque santidade externa não serve para nada. E tem uma coisa que expõe a santidade externa, que é a sensualidade. Isso que é uma lista de regras do que pode ou não pode fazer. Quando Cristo foi falar sobre a lei, os fariseus tinham inventado lista de regras de até quantos quilômetros você podia andar num sábado sem descansar. E aí ele falou assim, vocês estão entendendo tudo errado. Não é isso. Acorda. Você fala que não é para adulterar, mas o que a lei está dizendo é que se você olhar com intenção impura, você cometeu adultério. Olha para o que Cristo falou. E ele ainda fala assim, se o olho te faz pecar, arranca fora. Se tua mão te faz pecar, corta. É melhor você entrar maneta, mas entrar no céu do que você ser condenado com as duas mãos. A gente olha para o namoro e fala assim, não, mas eu quero saber até onde eu posso ir, que eu vou atender os desejos do meu coração aqui dentro. E ainda assim Deus vai olhar e vai falar assim, parabéns meu filho. Não, Bruno, mas eu consigo não pecar na mente. Jovem gosta de lista de regra porque jovem tem de fato muita potência, jovem é forte. Não se quebrou que nem os mais velhos se quebraram, que já desistiram de si mesmos. Não, você não consegue. Ninguém consegue, principalmente na mente. O que a gente aprendeu esses tempos atrás sobre Romanos 7? O bem que eu quero, eu não faço. Isso quando eu quero fazer o bem. Quando eu quero, eu estou com a boa intenção, eu não quero pecar diante do Senhor e eu não consigo. Imagina quando eu estou buscando licença de Deus para fazer os desejos do meu coração. Tem uma frase que é atribuída a Spurgeon, que ela fala o seguinte: você não é mais forte que Sansão, mais sábio que Salomão, nem mais piedoso que Davi. No entanto, todos eles caíram em pecado sexual. Portanto, quem pensa que está firme, tome cuidado para não cair. Só existe um caminho para uma vida santa. Só existe um único caminho para um namoro santo, para um casamento santo. Não interessa o nome que você dá para a etapa que você está vivendo agora. É Cristo, Jesus, e a vida dele manifesta em nós. Esse é o terceiro ponto. A vida cristã não é uma lista de regras, mas é a vida de Cristo se manifestando em nós. Esse é o Evangelho. Foi isso que ele veio fazer, nos livrar da nossa vã maneira de viver. Ele fez o que nós não poderíamos, aquilo que nós já havíamos falhado, aquilo que o nosso
pai Adão fez e a gente passa a nossa vida fazendo, pecando contra o Senhor, gente, se o maior mandamento do Senhor é amar Ele de todo o coração, toda a força, todo o entendimento, com toda a nossa alma, se esse é o maior mandamento, saiba, você nunca na tua vida cumpriu o maior mandamento do Senhor. A sua vida inteira foi pecar contra o Senhor, é isso que você faz a vida inteira. E Cristo veio e ama o Senhor de todo o coração, toda a alma, toda a força, todo o entendimento, a ponto de Deus abrir o céu e falar: esse é o meu filho em quem eu tenho todo prazer. E aí Ele paga o preço que era teu e era meu. Ele leva sobre si a condenação. Mas para além disso, a palavra fala que nós fomos crucificados com Ele para que o nosso velho homem morresse, para que nós fôssemos libertos do nosso pecado, como nós lemos agora há pouco, para que a gente não viva mais nas nossas paixões, nas nossas imundícias, para que a gente não viva mais para si, mas por aquele que por nós morreu. Se nós temos as características do nosso pai, Satanás, quando a gente pensa no Deus que não é prazer, e eu não posso, então todas as coisas do mundo, isso, o que nós falamos demonstra quem é nosso pai. Se isso é um fato, se Deus é nosso pai, aquilo que nós vivermos vai demonstrar que Ele é de fato o nosso pai. O texto hiper conhecido de todo mundo é Ezequiel 36, 26, que fala da troca do coração. Perfeito. Só que o versículo 22 diz por que Ele trocou o nosso coração. Ele explica o porquê que Ele vai fazer isso. Ezequiel 36, 22. A palavra de Deus diz assim: dize portanto à casa de Israel, assim diz o Senhor Deus, não é por amor de vós que faço isso, ó casa de Israel. Deus não me ama. Não é isso, Ele nos ama, mas não é isso que motiva Ele. O que motiva Ele então? Meu santo nome, que vocês profanaram pela nação onde vocês foram. Eu vou vindicar a santidade do meu grande nome que foi profanado entre as nações, que vocês profanaram no meio delas. O que o Senhor está falando? O Senhor está falando assim: vocês são os meus filhos e vocês estão jogando o meu nome na lama. As pessoas estão olhando para vocês e estão vendo o jeito que vocês vivem, a impureza, a prostituição que vocês vivem. E eles estão falando que eu não sou santo, porque eu sou o pai de vocês. Vocês estão jogando o meu nome na lama. E eu vou recuperar a santidade do meu nome entre as nações. Essas nações que estão falando que eu não sou santo por causa de vocês, verifique o que vai falar. As nações saberão que eu sou o Senhor, diz o Senhor Deus, quando eu vindicar a minha santidade perante elas. Como que Deus vai vindicar a santidade dele perante as nações? Ele aparecendo e jogando fogo. Vocês falaram mal de mim? Então toma aqui um raio de fogo em cima da cabeça de vocês. Não. Se nós profanamos o nome dele pela nossa vã maneira de viver, Ele está falando assim: eu vou resgatar a maneira que vocês estão vivendo. Vocês vão ser santos, porque o meu nome vai ser santificado nas nações. Então as nações vão olhar para vocês e vão falar: rapaz, esse pessoal é santo mesmo, hein? Agora, nós temos condição de fazer isso? Não, é por isso que vem no versículo 25, ele vai dizer: eu vou aspergir água pura sobre vocês, vocês vão ficar purificados. Eu vou fazer isso. Isso vai acontecer. Eu vou tirar eu vou limpar vocês dos vossos ídolos. Eu vou purificar vocês. Eu vou fazer isso. Eu vou vindicar a santidade do meu nome. Ponto. Eu vou tirar de vocês o coração de pedra e eu vou pôr um coração de carne. E eu vou pôr dentro de vocês o meu espírito. O meu espírito vai estar dentro de vocês. E sabe o que o meu espírito vai fazer? Eu vou fazer, pelo meu espírito, que vocês andem nos meus estatutos, guardem os meus juízos e observem.
Ele vai vindicar a santidade do nome dele, porque ele vai fazer de nós santos. A salvação em Cristo não é só justificação, é santificação. A vida de Cristo em nós nos santifica. É o exalar o bom perfume de Cristo. Não é uma lista de regras. Vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. Como que o Cristo que vivia em mim vive? E Deus não pede permissão. Não está falando assim, aqueles que me aceitarem, aqueles que abrirem o seu coração para mim, aqueles que eu falar, por favorzinho. Ele está falando assim, eu vou fazer isso na vida de vocês, porque Deus sou eu, não é você. Vocês serão santos, porque eu sou santo. O Evangelho é profundo, o Evangelho não é brincadeira, o Evangelho não é algo que pode ser imitado. Existem as listas de regras, existe a religião, existe o não toque isso, não manuseie aquilo, para tentar imitar o Evangelho. Mas o Evangelho é a vida de Cristo manifesta em nós. Quando eu falo para o Tiago, para o meu filho, filho, vai tomar banho. Ele me obedece sorrindo e contente. Não. Mas... Filho, agora é hora de comer. Mas eu ia brincar agora. Filho, a gente já está aqui na sua tia faz tempo, está na hora de ir embora. Mas eu estou aqui, eu acabei de começar a brincar. Todas as vezes, ele reclama, todas. Mas a pergunta que eu faço, ele toma banho? Toma. Ele come na hora que tem que comer? Come. E na hora que tem que ir embora da casa da tia, ele vai? Vai. Porque a minha vontade é superior à dele. E é o mesmo na casa de vocês, quando os seus pais mandavam em vocês. Aquilo que eles queriam acontecia na vida de vocês. O pai de vocês é mais poderoso do que Deus? Que falou que vai te limpar das suas impurezas por meio da vida de Cristo em você? 1 Tessalonicenses 23, 24, a palavra diz assim que o Deus da paz vos santifique em tudo, em vosso espírito, vossa alma e vosso corpo. É Ele quem nos santifica em tudo. Curioso como ele coloca, né? Espírito, alma e corpo. É de dentro para fora. E o corpo vai ser o último. É por isso que a gente tem a guerra. É luta, eu não estou falando que é fácil. Não é fácil, imagina. Mas é de dentro para fora. Fora isso, é preceito de homem que vai ser destruído pela sensualidade. Pedro vai dizer que nós nos tornamos coparticipantes da natureza divina para que isso nos livre da paixão e da corrupção que há no mundo. O que me livra da prostituição? Estar unido a Cristo, porque a vida dele não mais eu, mas Cristo. Isso, eu falei, é profundo, não se inventa. Isso, você vai clamar ao Senhor de joelho que Ele faça essa obra na tua vida. É isso que você vai fazer. 1 Tessalonicenses 1:9, a palavra de Deus diz, que ele fala assim, né? No tocante a vós outros, a gente viu a repercussão que todo mundo falou. Assim, teve uma repercussão muito grande o vosso ingresso no nosso meio. Porque todo mundo viu como vocês, deixando os ídolos, vos convertestes a Deus. Então, fala assim, fiquei sabendo, vocês ficaram conhecidos porque vocês deixaram o ídolo e se converteram a Deus. Só que essa tradução é ruim. Porque o que a palavra aqui diz é, vocês, olhando para Deus, deixaram os ídolos. Porque os olhos de vocês estavam em Cristo, vocês não olharam para nada mais. Como viver uma vida pura? Olhos fixos em Cristo. É a satisfação que nós temos em Cristo. É o deleite que nós temos em Cristo. O que nos traz a pureza não é o temor da punição.
Não é o querer o reconhecimento do outro. O que nos livra dos prazeres do pecado são os prazeres que nós temos em Deus. E aí, coitado do Tiago, quando ele crescer e pegar as pregações antigas, ele vai falar: mas papai, você não tinha outro assunto? Não, é você o assunto das pregações, tia. Meu filho, ele é meio diferente das crianças de hoje em dia. Ele gosta muito de TV, sabe? E eu não gosto que ele assista. Então ele tem períodos muito específicos para assistir TV. E eu posso argumentar com ele o que for. Não assiste, meu filho. Faz mal para você. Você fica burro quando você assiste TV. Você fica irritado quando você assiste TV. Pode falar o que for. Não tira ele da TV. Ou tira da TV. Deu horário. Sai daí. Mas eu acabei de começar o primeiro episódio. Faz 3 horas que está assistindo. É o primeiro episódio que estou assistindo. Enfim. Agora, se eu quiser tirar o Tiago da TV sem ele reclamar, é eu apresentar alguma coisa que ele gosta mais. Está na hora de desligar a TV. Mas... Porque nós estamos indo na casa da sua tia e você vai brincar com seu primo a tarde inteira. Desliga a TV, levanta e vai embora. Não sente falta da TV. O que vai nos fazer virar as costas para o pecado é o deleite que nós temos em Deus. Não creia na mentira do diabo que o prazer é mais, que o pecado é mais prazeroso do que Deus, porque não é. Deus é tudo em nós. Deus é tudo dentro de nós e Deus é tudo fora de nós. Como assim, Bruno? Porque Ele não só nos promete o prazer e o deleite nele, Ele nos promete a proteção. Efésios 6, também um texto bastante conhecido. Efésios 6, 10 ao 17. Efésios 6, versículo 10 diz assim: quanto ao mais, sede fortalecidos no Senhor e na força do seu poder. Não é na sua determinação, não é na sua capacidade, é no Senhor. Revesti-vos de toda a armadura de Deus, para poderdes ficar firmes contra as ciladas do diabo. Então ele está falando que existe uma armadura que vai nos proteger da cilada do diabo. Ele vai dizer que a nossa luta não é contra a carne, o sangue e a carne, e sim contra os principados e potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestes. Então ele fala assim, nós temos uma guerra. Só que essa guerra não é um contra o outro. Existe uma armadura que nós podemos vestir que vai enfrentar essa guerra. Porque a guerra é espiritual. A guerra é na nossa mente. A pessoa que você chama de namorado ou namorada, a tua guerra não é contra ela. Aí eu tenho um desejo grande quando estou do lado do meu namorado, da minha namorada. Então, considero como meu inimigo. Não. É um guerreiro que está do teu lado, no mesmo corpo. Porque a nossa luta não é contra carne e sangue, mas é contra principados e potestades nas regiões celestes. O namoro é um lugar onde você vai viver para a glória de Deus. Você vai buscar a Deus em santidade. Você vai fortalecer o corpo de Cristo. Você vai amar como Cristo ama. Não inverta os amores. E aí vai dizer assim: portanto, tomai a armadura de Deus para que possais resistir às tentações, o que for. Você vai resistir com a armadura de Deus no dia mau. Depois de teres vencido tudo,
permanecer inabaláveis, chegar no casamento inabalável, depois de ter resistido tudo. Mas por que eu resisti? Porque eu tinha uma armadura. O que me mantém puro longe da prostituição? A armadura. Porque nós sabemos que Cristo está em nós. Mas olha que coisa maravilhosa essa armadura. Estai, pois, firmes, cingindo-vos com a verdade. Ele é o caminho, a verdade e a vida. Vestindo-vos da couraça da justiça. Nós somos em Cristo Jesus, dele, o qual se tornou da parte de Deus sabedoria, justiça, santificação e redenção. Quem é a verdade? Quem é a justiça? Já se cingiu com Cristo, se vestiu com a couraça de Cristo. Calçai os pés com a preparação do Evangelho da paz. Evangelho é a obra de Cristo. Evangelho é uma pessoa, a boa notícia é uma pessoa, Jesus Cristo. Embraçando sempre o escudo da fé. Não, a fé é minha, né? Ele é o autor e o consumador da nossa fé. É Cristo. Com o qual podereis apagar todos os dados inflamados do maligno. De novo, lembra, a luta é na mente. Guarda a mente. Mas quem guarda a minha mente? 17. Tomai também o capacete da salvação. Disse o anjo, ela dará à luz um filho e porás o nome de Jesus, porque salvará o seu povo dos pecados deles. Quem é a salvação? E a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. A espada é a palavra. E o verbo se fez carne. A armadura da cabeça aos pés é Cristo. É Ele. Ele não é só tudo em nós. Ele é a nossa proteção. Ele é o tudo de tudo. Não tem nada fora de Cristo. Nada. Ele é a nossa santificação. Ele é o nosso prazer, Ele é o nosso deleite. O salmista, ele diz que ele vai ao altar de Deus. De Deus, que é a minha alegria. Ele é a nossa alegria. Isaías 61 vai dizer, regozijar-me-ei muito no Senhor, minha alma se alegra no meu Deus. O versículo 10. Ele é a minha alegria, Ele é a minha proteção, Ele é a minha vida, Ele é meu tudo. E aí a palavra coloca uma imagem, a coisa mais linda, que vai falar que Ele nos cobriu com as vestes de salvação, isso é Isaías 61:10, tá? Me envolveu com um manto de justiça, como noivo que se adorna de turbante, como noiva que se enfeita com as suas joias. A palavra faz essa comparação do que vai ser a igreja encontrar Cristo com o que é uma noiva encontrando o noivo no casamento. Esse é o fim da vida cristã. É as bodas com o Cordeiro, é gozá-lo plenamente e para sempre. Esse é o fim do relacionamento. É você gozar para sempre a sua esposa, o seu marido. A delícia do casamento foi dada para que a gente prove um pouco, só um tequinho, do que vai ser o nosso relacionamento com o Senhor Jesus Cristo. E o período que antecede o casamento é um período que reflete a vida da igreja aqui na terra. Esse período que a palavra não, ela vai chamar de noivado, não tem outro nome. É um período de expectativa, de pureza, de antecipação. Abre 2 Coríntios 11:2. Esse noivado, no tempo bíblico, ele existia
para um motivo para o homem e um motivo para a mulher. O homem, ele tinha esse período para provar que ele era capaz de sustentar a sua esposa. E aí eu vou fazer uma pergunta para você. O nosso noivo, ele é capaz de nos sustentar? Já provou. Ele vai nos sustentar de que maneira? 2 Coríntios 11:2. Porque zelo por vós com zelo de Deus, visto que vos tenho preparado para vos apresentar como virgem pura a um só esposo, que é Cristo. É assim que o nosso noivo nos sustenta, como uma virgem pura para um só esposo. Essa era a responsabilidade do noivo, garantir que consegue sustentar. E qual era a responsabilidade da noiva? Provar que conseguia ser pura para ele. Nós, como igreja de Cristo, como que é a nossa vida aqui? Faz a comparação. Período que antecede o casamento, chame de namoro. E a vida da igreja na terra. Nós temos a desculpa para fazer aquilo que nós queremos? Ou aqui é quando nós vamos conhecer a Cristo, nós estamos aqui para conhecer a Cristo. Para ser apresentado santo, inculpável, irrepreensível diante dEle. Para que você usa o namoro, esse período que antecede o casamento? Para ser apresentado como uma virgem pura, de um só esposo? Ou eu vou vendo se eu vou tentando vários casamentos? Aqui eu vejo se dá, aqui eu vejo se não dá, test drive. É porque, sabe, Bruno, essa pessoa, ela era muito problemática. Então, peraí. É a pessoa que Deus falou no teu coração, que confirmou, e de fato é a pessoa para você? É. Tem uma novidade. Você é tão problemático quanto. O problema do teu casamento não vai ser o outro. O problema do casamento é que você não vai viver a expectativa que Deus tem para você dentro do seu próprio casamento. Olha Efésios 5. Que marido vive daquela maneira? Nenhum. Se você viver dessa maneira, a sua esposa vai te entregar de bandeja, não o corpo dela apenas, mas ela vai te entregar de bandeja, submissão, tudo. Vive como Cristo viveu, você vai ver, você não tem tudo nas mãos. Só que você não vai fazer isso porque você quer, porque você deseja. Você vai fazer isso em amor sacrificial. Esposa, diga a mesma coisa. Se submete. Ama teu marido, respeita. Olha o que a palavra fala, de uma mulher para respeitar. Respeita teu marido. Submete a ele. Você vai ver se ele não sacrifica a vida dele inteira por você. Como nós estamos vivendo aqui como noiva de Cristo? Como nós estamos vivendo o nosso noivado? Buscando a nossa satisfação pessoal, querendo atender os desejos do meu coração, ou querendo a santidade nele, ser puro nele? Como que está a expectativa da vinda de Cristo? Como que está a expectativa do casamento para você que está namorando? Apocalipse 19. Nós estamos chegando no final do livro, no final da Bíblia. E a Bíblia aí, nesse momento, ela está falando de uma coisa. Tem o julgamento, tem a condenação, tem guerras, mas a Bíblia está falando de uma coisa. Das bodas do Cordeiro. É disso, é a expectativa das bodas. É curioso, né? Presta atenção. Quanto mais próximo nós estamos chegando das bodas, mais tem luta, guerra, tormenta. Então, nós estamos muito bem no nosso relacionamento, estamos chegando muito perto do casamento, relaxa. Não. Atente. O inimigo não dormita, ele não dorme, ele não descansa. Apocalipse 19, versículos 7 e 8. Olha que imagem maravilhosa da noiva que está
está vendo o casamento às portas. Alegremo-nos, exultemos e demos a glória, porque são chegadas as bodas do Cordeiro, cuja esposa a si mesmo já se ataviou. Olha a alegria, a expectativa do casamento. E por que ela se alegra? Por que exulta? Por que dá glória? Olha o versículo 8 que explica. Por quê? Pois lhe foi dado vestir-se de linho finíssimo, resplandecente e puro. Porque linho finíssimo são os atos de justiça dos santos. O que são as bodas do Cordeiro? É o paraíso. Lembra aquilo que Deus deu para Adão no começo? Algo muito maior. Algo que não entrou na mente humana. Esse é o paraíso. É um universo só de sim, por toda a eternidade. Delícias e prazeres diante do trono do Cordeiro, por toda a eternidade. Essa expectativa, ela é maravilhosa. Se resguardar para isso, é a nossa vida. Se manter puro é o nosso maior anseio. A vida de Cristo em nós manifesta em santidade. É só o que queremos. A única coisa que nós ansiamos é que esse dia chegue para nós vermos o nosso noivo vestido de glória. E a Bíblia termina, vira 1 ou 2 páginas, capítulo 22. Esse é versículo 17 do capítulo 22 de Apocalipse. É basicamente a última informação da Bíblia. Porque depois, João, ele se despede. Ele fala assim, e ninguém mexe aqui, porque quem mexer está perdido. A última coisa da Bíblia. O Espírito e a noiva dizem, vem. Aquele que ouve, diga, vem. Aquele que tem sede, venha. Quem quiser, receba de graça a água da vida. O final da Bíblia é a noiva olhando para o Cordeiro e falando, vem. Eu quero você. Esse é o final da minha expectativa. E aí a gente vê em Mateus 25, o Senhor olhando, falando, servo bom e fiel, entra no gozo do seu Senhor. Tudo que nós vivemos agora, que a gente já experimenta essa delícia do Senhor, não é nada comparado ao que virá. Lá está o gozo do Senhor. Chegará o momento em que nós estaremos presentes com Ele e teremos condição física de suportá-lo e gozá-lo para sempre. Da mesma forma, haverá um momento em que você poderá gozar plenamente a pessoa que Deus preparou para você se casar. E é nas bodas. Você vai se doar plenamente por prazer dela. Você vai se doar plenamente por prazer dele. Vocês vão conhecer sim o corpo um do outro. O nosso Deus criou isso e Ele é um Deus dos prazeres e das delícias. E Ele fez isso para a gente provar um pouquinho do prazer que é nele, no deleite que há nele, na satisfação, na alegria, no gozo, no descanso, na comunhão que nós temos nele. Agora, nós podemos fazer como Adão, inverter a ordem dos nossos amores. E como quem fez isso, eu garanto, colher. Se vocês invertem os amores, como eu fiz, vocês vão colher as consequências para o resto da vida. Deus não faz novas todas as coisas, Bruno? Claro que faz. Claro que faz. Deus restaura. Claro que restaura.
Esse é o caráter do nosso Deus, é quem Ele é. Mas esse mesmo Deus foi quem falou que aquilo que você semeia, você colhe. Se o relacionamento que antecede o casamento é para a glória de Deus, o casamento também é para a glória de Deus. Como assim, Bruno? O casamento não é um lugar onde você tem a liberdade para pôr em prática toda a perversidade que você já viu e que agora, porque você chama aquela pessoa de esposa, você pode fazer e tratar ela como uma prostituta. Casamento é um lugar de deleite, fato. Mas é você se doando para o seu cônjuge. Homem, é você se doando para ela. Mulher, é você se doando para ele. Não é porque entrou no casamento que aí é o meu deleite que vale. A pureza que havia antes continua depois. E esse período de antecipação é como a igreja aqui na terra. Esse período de pré-casamento, noivado, namoro, dê o nome que você quiser. É o período da igreja antes das bodas do Cordeiro. E como que a igreja vive? Vive na expectativa. A gente não fala Maranata, Senhor Jesus. É o que a gente mais quer, a vinda do Senhor Jesus. Maranata, Senhor Jesus. A palavra diz que esse tempo que nós temos, que vai ter tribulação, ele é breve. E ele não se compara com o peso da glória reservado para nós. É um tempo em que nós vamos buscar a santificação. É um tempo em que Cristo vai se desenvolver. Convém que Ele cresça e eu diminua. Não é assim a vida da igreja? Então esse momento antes do casamento, seja namoro, noivado, ou o nome que você quiser dar, é um momento em que você vive na expectativa. Falando, vem, vem noivo, vem noiva. Ele é um breve momento. Que, por mais que a gente já experimente a vida de Cristo ali, com aquela pessoa, não se compara com o que vem depois nas bodas. E é um momento que Cristo vai crescer em nós. E nós vamos diminuir. É um momento que a gente tem a oportunidade de ter alguém que ande do nosso lado, clamando ao Senhor que ordene os nossos amores, que faça de verdade o agapau em mim, que eu possa amar sacrificialmente como Ele faz. Aí o pastor Maurício, ele citou brevemente, eu quero terminar com essa citação. Como manter a pureza na vida? Santo Agostinho de Hipona, ele diz assim: ama, agapau, e faze o que quiseres. Ama e faze o que quiseres. Se calares, calarás com amor. Se gritares, gritarás com amor. Se corrigires, corrigirás com amor. Se perdoares, perdoarás com amor. Se tiveres o amor enraizado em ti, nenhuma coisa, senão o amor, serão teus frutos. Você não vai conseguir fazer outra coisa. Você não vai conseguir defraudar a pessoa que, em tese, você mais ama. Aquela que será uma só carne. O Paul Washer, ele conta uma história de um jovem que procurou ele. Ele não sabia se era nascido de novo, né? Ele falou assim, eu não sei e tal. E o Paul Washer conhecia ele, já tinha visto frutos na vida dele. Ele falou assim, não, ele é, né? Ele falou, vou dar um choque de realidade nesse menino. E ele, eu tenho dúvida. Ele falou assim, então, relaxa, descansa. Você está com essa dúvida? Cara, vai refrescar sua cabeça. Sai hoje à noite, vai para uma balada, encontra uma mulher, vai para a cama com ela, se deleita, volta tranquilo,
Sabe, experimenta as coisas que tem aí fora, você precisa saber. Ele falou, não vou fazer isso. Vai, eu estou falando para você. Esse é o caminho para você saber. Ele falou assim, não vou fazer isso. Eu sou teu pastor. E eu estou falando, faça. Que o pecado que você está cometendo caia sobre mim, não sobre você. Eu vou zelar pela tua vida, a palavra fala. Eu vou responder pelos teus atos, a palavra fala. Então eu estou falando, faz. Isso cai sobre mim. Aí o menino, eu não posso. Por quê? Não depois de tudo que ele fez por mim. Eu não posso. Ama. Como Cristo amou. E faz o que quiseres. A vida cristã é uma vida de prazer em Deus. A vida cristã são os prazeres em Deus. Não é uma lista de regras. Só é possível se Cristo vive em nós. E se Ele vive em nós, Ele vai nos santificar. E vai santificar o que quer que seja. Inclusive isso que você chama de namoro. Tudo isso é a nossa expectativa do casamento final. De encontrar o Cordeiro em pleno gozo, em gozo absoluto. E sermos encontrados, feitos por Ele. Virgem pura, sem mácula. Santos, inculpáveis e irrepreensíveis. Essa é a obra de Deus em nós. Solteirice, namoro, noivado, casamento, viuvez, nas bodas do Cordeiro. Pai, é o Teu Espírito que nos capacita a fazer isso. Não há em nós nenhuma força que consiga vencer as tentações do diabo, a sensualidade, como a Tua palavra diz, a prostituição. Nós não temos essa condição. Mas graças a Deus por Jesus Cristo, que nos purifica de todo o pecado. Graças a Deus pelo Teu Filho, que nos santifica. Nós clamamos que Teu Espírito haja nos nossos corações, Pai, para que eu consiga viver essa pureza no meu relacionamento, no meu casamento. E que o Senhor dê sabedoria, diligência, que o Senhor dê amor, para que todos aqui possam também, nos relacionamentos que tiverem, sejam casados, sejam solteiros, sejam namorando, sejam noivos, que eles possam viver a vida de Cristo, Pai. Em nome de Jesus. Amém.